Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para te dar três dicas valiosas para o seu processo de emagrecimento. Meu nome é Vanessa Guedes, eu sou nutricionista e criadora do método de emagrecimento Magra Sem Segredo. Bom, para começar a falar a respeito das três dicas, eu quero começar falando para você que o nosso organismo, ele funciona como se fosse um carro. Eu gosto muito de fazer essa comparação para poder explicar melhor o funcionamento do nosso corpo, principalmente no processo de emagrecimento, assim nos meus consultórios, para os meus pacientes. Quando você tem um carro, você precisa abastecer com água, você precisa abastecer com óleo, muitas vezes colocar um óleo que seja bom, que seja confiável, de uma marca confiável. Você precisa fazer a manutenção desse carro, você precisa ainda abastecer esse carro. E o nosso organismo não é diferente disso. É necessário que a gente coloque uma quantidade de água suficiente para o funcionamento do nosso corpo. É necessário que a gente faça exames periódicos para saber se está tudo correto, se está em perfeito funcionamento. É necessário que a gente dê ao nosso corpo vitaminas, minerais, fibras, alimentos que vão fazer com que o nosso corpo funcione de forma adequada. Primeira dica que eu quero te dar para esse processo de emagrecimento, assim como o carro precisa de abastecimento de água, você também precisa de uma quantidade adequada de água, isso de forma diária. Não é somente nos dias que estão quentes, que está calor, que você vai consumir uma quantidade de água necessária. A necessidade do nosso corpo é que você consuma água sem sentir sede. Eu até costumo falar isso para os meus pacientes, né? Às vezes eu pergunto para eles qual o consumo de água diário. E eles acabam falando, eu consumo em torno de 1 litro, 1,5 litro de água. Aí eu faço a segunda pergunta, você chega a sentir sede durante o dia? E eles muitas vezes respondem que sim. E a sede já é um pequeno sinal de uma desidratação dentro do nosso corpo. A quantidade de água que a gente deve ingerir, ela deve ser sem a necessidade de sentir sede. É necessário que a gente carregue a água junto, seja no trabalho, seja em casa, seja em um passeio que a gente for fazer. Quando a gente consome a água, ela libera 2 hormônios. Esses hormônios, eles são responsáveis pela saciedade. Então a água, ela favorece também o processo de emagrecimento. Já a segunda dica que eu quero te dar é a respeito das fibras. Inclua as fibras na sua alimentação diariamente. Nós temos 2 tipos de fibras, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas formam tipo um gel dentro do nosso corpo. E esse gel, ele que causa essa saciedade. Já as fibras insolúveis, elas são responsáveis pela firmeza, pela textura do alimento. E elas vão favorecer o bom funcionamento do intestino. Quais são eles? Quais são os alimentos ricos em fibras? Muitas vezes as pessoas falam somente em aveia, que é rico em fibra. Sim, ela tem uma boa quantidade de fibra. Mas nós temos outros alimentos também, como a lentilha, como a linhaça, as frutas também. Consuma com a casca, que tem uma boa quantidade de fibras. O brócolis também é riquíssimo. Então inclua esses alimentos diariamente no seu cardápio. O bom funcionamento também, do intestino, juntamente com as fibras, é necessário que a gente consuma, que foi o que eu falei, a primeira dica, a água. Então sem a água a gente não consegue fazer com que essa fibra funcione de forma adequada. Então a combinação perfeita. Fibra, aumenta a quantidade de fibra na sua alimentação, mas também aumente a ingestão de água. A terceira dica que eu quero te dar é que o seu corpo, ele foi feito para se movimentar. Então é necessário que você faça atividade física. Não adianta só pensar na alimentação como processo de emagrecimento. A atividade física, além de ajudar no seu processo de emagrecimento, ela ainda irá favorecer a questão do prazer, porque a atividade física, ela libera hormônio, no caso as endorfinas, que vão causar essa sensação de prazer. Muitas vezes as pessoas acabam desistindo de fazer atividade física. Começa a dieta, faz um cardápio, pega um cardápio todo bonito, todo certinho para seguir e esquece da atividade física. Gente, essa dica que eu quero te dar, ela é importantíssima. Se você quiser emagrecer,
que você não vai conseguir resultados satisfatórios se você não incluir atividade física juntamente com a alimentação. As pessoas começam uma vez, duas vezes na academia, acabam esquecendo, acabam parando depois e acabam deixando de ir. Eu costumo falar que um hábito para ser trocado é necessário que a gente faça repetição de no mínimo 21 dias. Se você repetir durante 21 dias a prática de atividade física, automaticamente depois o seu corpo vai pedir. Então é como, você já ouviu falar algumas pessoas que falam, nossa, fulano é viciado em academia, não sai da academia, só pensa em academia o dia todo. Então é por isso, porque dentro do corpo dele, esses hormônios são liberados após a atividade física, causando a sensação de prazer e aquilo acaba se tornando um vício. Amanhã ele quer sentir novamente essa sensação de prazer. Mas que muitas vezes as pessoas fazem, elas não dão tempo ao corpo para que ele possa liberar, né, essa sensação, para que você possa tornar um hábito aquela atividade física e fazer com que você fique, de certa forma, viciado nessa atividade física, ok? Então essas dicas que eu quero te dar hoje, espero ter te ajudado, né, enriquecido aí com conhecimento, para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e a se inscrever no canal, porque toda semana estarei aqui te dando dicas a respeito de processos de emagrecimento, a parte de atividade física, de alimentação relacionada à atividade física. E aqui embaixo tem as minhas redes sociais e lá tem conteúdo todos os dias. Entre lá!